O CSA busca regularidade e contra o Maringá haverá mudanças na equipe. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, meu povo, curtinhas, tá? Antes de a gente começar, porque ontem vocês perceberam que o vídeo saiu muito tarde, né? O vídeo saiu lá pras 10 horas da noite, 11 horas da noite. Deu problema na plataforma, não tava conseguindo postar nada. O vídeo já tava pronto às 4h30 da tarde, 5 horas da tarde já tava pronto o vídeo, mas infelizmente eu fiquei das 5 até as 10 tentando o tempo todo postar aqui, então só pra justificar aqui o atraso, né? Então eu acho que vocês, como meus inscritos, merecem aí essa satisfação. Então, vamos embora, tá justificado. Inclusive, mandem aí nos grupos de WhatsApp que ajuda demais o nosso trabalho, beleza? E vamos lá, meu povo. Quando a gente fala de regularidade, a gente tem que trazer o CSA desde o início, porque o CSA teve o melhor início dos últimos anos, né? Invicto muito tempo e numa sequência muito grande de vitórias. O CSA iniciou ganhando do Barcelona, venceu o Maracanã, venceu o CSE, venceu o Gassi, né, que a gente tem que colocar também, entrou na conta, mas particularmente eu não coloco não, tá? Até porque foi um WO, então particularmente eu não conto. Mas venceu o Muricy, venceu Confiança, venceu o CRB, empatou com o Coruripe, empatou com o Asa, perdeu pro Ceará, e aí foi onde começaram, né, a ter as oscilações, né? E essas oscilações vieram de problemas que mesmo aqui, quando o CSA estava no auge, né, da performance, a gente já começava a perceber. O CSA era um time que perdia muitos gols, criava bastante, mas acabava perdendo muitos gols. Alguns erros que a gente chamava atenção, ó, contra times mais cascudos, isso daí pode acabar custando caro, mas no geral o CSA fez um bom início, né, de temporada, até que depois começou a se cobrar o preço, você ter um elenco muito enxuto. Aí vieram as derrotas para Penedense, né? O CSA empatou com o Asa na primeira fase e aqui acabou custando o primeiro lugar, né, no campeonato alagoano. E aqui a gente começa a ver a irregularidade, né? O CSA mete 4 no Sampaio Correia, aí chega no final de semana perde pro Asa por 1-0, né? Mete 2 no Boa Vista e depois ganha de 1-0 pro Asa, mas é eliminado nos pênaltis e perdendo, assim, chances inacreditáveis. Vence por 4-1 o Náutico, aí começa a patinar, né, com empate com o Juazeirense, sendo que o CSA tinha aqui, mesmo num campo muito ruim, o CSA acaba empatando essa partida porque por erros individuais. Mete 5 no Tunaluso, joga bem o segundo tempo contra o Bahia, e aí começa as eliminações na Copa Alagoas, né? Aqui vieram as eliminações na Copa Alagoas e mesmo na seletiva o CSA não foi um time constante, né? A gente não conseguia ver um futebol tão vistoso do CSA como a gente estava acostumado a ver lá no início do ano. O CSA inicia a Série C empatando por um erro dele, na segunda rodada empata de novo por um erro individual do CSA, né? Vence o Náutico, vence o Grêmio e aí contra o Ipiranga, né, acaba perdendo por 1-0. Então, o CSA mostra essa irregularidade. Então, mesmo quando o time tem resultados muito consistentes em que o torcedor diz agora vai, no jogo seguinte acaba tendo esse banho de água fria. Depois desses primeiros tropeços assim, o CSA vem começando a oscilar. Coincidência ou não, por conta também de baixo rendimento de alguns jogadores, né? O Cachoeira que arrebentou no início do ano, agora começa a oscilar. Eu já falei aqui, o CSA é muito dependente de Brian e Cachoeira. Quando os dois não estão bem, o CSA tende a ter uma queda muito grande aí no seu futebol. Óbvio que tem outras peças aí também, Camacho, Nicola, né? Mas até o próprio Thiago Marques, que eu acho que na Série C ele tá fazendo o que se espera dele, né? A bola que sobra para ele, ele tá guardando. O jogo do CSA para funcionar tem que passar muito por Brian e por Cachoeira. E contra o Maringá, o CSA vai ter uma mudança. É a base que o CSA utilizou contra o Grêmio.
um dos pontos altos do time na temporada. E o CSA não vai ter o Felipe. Não tendo o Felipe, aí aqui a gente vai ter que abrir os olhos para algumas situações. E essa mudança é de certeza. O Felipe foi expulso no jogo passado. Então ele vai ter que cumprir suspensão. Então aqui pode ser o Vidal, é quem herdaria a vaga, mesmo voltando de contusão, né? Mas é o titular, para o CSA não precisar fazer nenhum tipo de improviso, né? E você manteria a estrutura. E eu acredito até que contra o Maringá, o CSA não deva ir com 3 volantes, não, tá? Eu acho que o CSA pode muito bem voltar aqui para um 4-3-3 e aqui você colocar um outro extremo, ou você jogar o Brian aqui para ponta, né? Como ele vem atuando, né, de fora para dentro, né? Ele inicia como um ponta e aí quando ele pega a bola, que ele vai ser esse playmaker, né? Ele que faz o jogo acontecer do CSA. Aqui no meio você pode colocar uma outra peça, você pode colocar Danilinho, né? Não concordo, mas você pode colocar o Álvaro, você pode colocar o... Não sei se o Gabriel Vieira vai estar à disposição e acho muito difícil de o Igor já entrar com o menino de titular, já que ele nem relacionado está sendo para os jogos. Mas aqui são opções que o CSA pode ter, sem que você necessite mudar muito, né? Inventar, né? Outra opção mais conservadora é você, no lugar do Vidal, colocar aqui o Ramon. O Ramon, ele é volante, tá? Mas ele já jogou no antigo clube dele, ele atuou como lateral direito. Então, para ele aqui, por mais que os lances que eu vi ele jogando de lateral direito, eu não gostei, tá? Não gostei. Eu acho que o CSA vai ter uma queda de rendimento, né, com essa opção, mas se não tiver o Vidal e sem você ter o Felipe, é o que tem, né? Sem você inventar demais. É você manter aí o seu time com a estrutura que ele já tinha e você pode, na saída 3 você utilizar mais o lado esquerdo. E aí você libera mais o Enzo, né? E joga aqui com uma saída 3 mais ou menos dessa forma, né? Mas, enfim, aqui já tô entrando já com movimentações dentro da partida, né? Aqui eu tô olhando situações que o Igor pode utilizar. Outra opção, e que talvez muitos torcedores não gostem, mas talvez seja uma saída, né, que o Igor fazendo bem feito e ele já utilizou nessa temporada, pode dar muito certo, que é você utilizar 3 zagueiros. Ao invés de você vir com o Ramon, você pode jogar o Betão para cá, né? E aqui no lugar do Ramon você pode colocar o Marcão. Só que aí você esbarra em algo. O Marcão teve a oportunidade nessa Série C e perdeu posição justamente porque não estava indo bem, pelos buracos que ele deixava, né, no sistema defensivo, né? Ele, Betão, não estava dando match, não estava conseguindo acontecer. E aí quando vem o Slam, né, houve aí, pelo menos contra a Grêmio e contra a Náutico, o CSA conseguiu aí dar uma melhorada, né, nessa situação. Bem verdade, contra o Ipiranga, o gol sai numa bola parada, né? Fora isso, o CSA não sofreu até porque o Ipiranga não agrediu tanto assim o CSA. O jogo foi muito morno. É que eu tô só recapitulando para quem não assistiu, mas o jogo não foi que o CSA foi agredido pelo Ipiranga. Não, os caras foram uma vez numa bola parada e aí acabaram fazendo gol de cabeça no erro do próprio Betão, né? Deixando bem claro. E do Slam também, que jogou a bola do escanteio para escanteio, sendo que o Gabriel Félix já estava nela. Mas aqui vamos olhar para o futuro. Aqui é uma saída. E aí você surpreenderia o seu adversário com algo que talvez o Maringá não esteja esperando, né? E aí você teria o melhor do Enzo, que é o Enzo tendo essa possibilidade de jogar mais numa segunda linha. Aqui são opções. O Igor, ele vai ter que mudar. O Igor aqui, ele vai ter que mexer. E aqui ele vai ter que quebrar cabeça, porque caso ele não tenha o Vidal, e lembrando, o Vidal pode não voltar na melhor das formas físicas, né? Ele tá um tempo sem jogar. Ele não tendo o Vidal, o Igor vai ter que utilizar do material humano que ele tem. E aí ele vai ter que achar uma solução, porque o CSA precisa sim de uma vitória contra o Maringá e buscar essa regularidade nessa Série C, né? O CSA tendo uma sequência boa de vitórias, como a gente já trouxe em vídeos passados, o CSA tendo uma sequência de vitórias, ele faz uma gordura e se mantém no G8. Bem da verdade, o Azulão do Mutange não teve um prejuízo tão grande assim, né, com a derrota para o Ipiranga. Tá todo mundo muito próximo. Uma vitória do CSA contra o Maringá mantém ele no bolo
e dependendo dos resultados aí, ele volta ao G8. Vamos aguardar para ver o que é que o Igor Magalhães vai fazer, o que é que ele vai trazer de opção. Mas o fato é, o CSA busca uma regularidade, né? Nesse momento da temporada, o CSA começou a oscilar, o CSA busca uma regularidade e para ter essa regularidade passa muito por uma boa partida contra o Maringá. E aqui, se a gente for falar um pouquinho do técnico Igor Magalhães, a Gazeta, né, mais precisamente o Marlon, ele fez um post, né, no blog dele, né, na Gazeta, onde ele fala: Igor Magalhães, um ano, um norte e a estabilidade que o CSA precisava, né? Ele fala aqui dos números do Igor que são muito bons, tá? O Igor ele tem poucas derrotas mesmo. Eu acho que a gente pode debater, né, alguns pontos que poderiam melhorar, mas até conversando com torcedores, me agrada o estilo de jogo do técnico Igor Magalhães. Aqui com o que o Igor tem, e aí é muito de gosto, para o meu gosto de futebol, me agrada ver o CSA jogar. Óbvio que o CSA já oscila, como a gente falou no vídeo todo, mas me agrada analisar o CSA do Igor Magalhães. Mas um fato é, pelos números, mesmo com as eliminações, que a gente tem que pontuar também, que acaba pesando, mas os números do Igor mostram que sim, ele trouxe essa estabilidade que o CSA precisava. O CSA passou muito tempo, de 2022 para cá, passando em muitas mãos, trocando muito de técnico. Isso não é bom para um projeto. Com o Igor, o CSA encontrou um bom nome, que trouxe uma cara para a equipe, que tornou o CSA competitivo de novo, e o CSA deu ao Igor Magalhães a oportunidade que ele precisava, com a estrutura que ele precisa, para ele conseguir também se desenvolver. Então eu acho que é um casamento que vem dando certo e que esperamos que tenha um final feliz. Mas aqui, fechando, né, o nosso vídeo, o CSA sim, agora passa por um momento de oscilação, onde precisa na Série C começar a apresentar mais resultados e performance, né, para buscar o principal objetivo do ano, que é sim o acesso à Série B do ano que vem. E para isso vai precisar se classificar entre os 8 primeiros, como já foi dito pelo Luciano Lessa em entrevista, né, como a gente já falou aqui em alguns momentos, como o torcedor tá observando nos jogos, né, o CSA precisa na Série C apresentar um pouco mais. Em outras competições vem apresentando. Na Copa do Nordeste tá vivo, na Copa do Brasil tá vivo, mas precisa na Série C apresentar mais e alcançar aí essa estabilidade. E que não ganhe todo jogo, e não vai ganhar todos os jogos da Série C, mas é preciso manter um bom nível de atuação para que o resultado naturalmente venha a acontecer. Série C é cruel mesmo. Você às vezes está até bem na partida, você erra uma e acaba sendo punido. O CSA precisa se atentar a isso também, porque vem cometendo alguns erros que não pode cometer, porém, acredito que dá sim para buscar algo mais, se passar a performar melhor. E eu acho que tem condições dentro dessa competição, dentro do nível competitivo que o CSA está inserido, de alcançar voos mais altos. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.